Olá, boa noite. Estou aqui nessa mais um propósito do livro, o Salmo 91. E hoje nós vamos ler o capítulo 2. Ontem eu dei início através da minha página na live, mas como a internet ela fica variando muito, ela fica oscilando. Em alguns momentos eu tive que reiniciar novamente a live. Hoje eu preferi gravar um vídeo, que aí eu gravo esse vídeo e posto, e você pode estar acompanhando essa leitura do livro. Eu quero estar fazendo neste momento, né, a leitura do capítulo 2 do Salmo 91 para mães, um livro que me despertou muito, me chamou a atenção, e eu senti no coração de compartilhar, né, os capítulos desse livro. E hoje nós vamos ler o capítulo 2. Esse é o capítulo 2, onde nós vamos estar fazendo a leitura, que diz assim: o que tem saído da minha boca? Salmo 91, versículo 2, diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aí aqui eu vou fazer acompanhamento, você acompanhe a leitura do livro. Você notou que esse versículo o instrui a dizer em voz alta que Deus é o seu lugar de segurança e proteção? Ele deseja que você verbalize a sua confiança nele. Não basta pensar em Deus quando você declara a palavra em voz alta e crê nela. Algo acontece no campo espiritual. A importância de nós declarar a palavra de Deus de forma audível, né? Com a tua voz você vai declarar: eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É fácil perceber porque Deus gosta que lhe declaremos isso em voz audível, como um filho se sentiria se seus pais nunca falassem com ele, embora vivessem na mesma casa e se vissem todos os dias. Não seria bom? Seria? Diga ao Senhor que acredita nele quando ele disse que o protegerá. Deus, seus anjos e até o diabo o escutarão. Então o Altíssimo dirá: diabo, você não pode machucá-lo, pois ele acredita na minha palavra e está protegido, e os anjos sairão a trabalho para protegê-lo. Muitas vezes fazemos tudo o que podemos pensar para nos cuidar, e isso não é ruim até certo ponto. É bom ter uma alimentação saudável, obedecer às regras de segurança e ir ao médico quando necessário. Os cuidados, né, da vida normal que nós precisamos ter é necessário. Deus se agrada das nossas atitudes sábias, mas essas ações nem sempre nos protegem. O Senhor é o único capaz de nos proteger, seja qual for o problema. Você sabe por que Deus nos chama de suas ovelhas? A ovelha é o único animal que não possui proteção por si só. Um cachorro pode afastar os seus inimigos com latido. Um gambá pode exalar um mau odor para evitar ser incomodado. E alguns animais possuem dentes afiados para se defenderem. Contudo, uma ovelha não possui nada que a proteja, exceto o pastor. Nós somos ovelhas de Deus e Jesus é o nosso bom pastor. Cristo deseja que nós saibamos que Ele é o nosso protetor. Assim como os pastores no monte amparam suas ovelhas, Jesus quer nos proteger. Se eu temo que algo ruim aconteça, digo em voz alta: Jesus, Tu és o meu pastor e eu sou a tua ovelha. Eu sei que Tu irás me proteger, porque prometestes isso no Salmo 91. Então eu não temerei mal algum. Em nome de Jesus, eu ordeno que o medo me deixe agora. Isso a gente aprende muito, né, com o missionário no curso Fé, a determinar. A gente precisa aprender, né, a falar, a dizer, né, eu não aceito esse mal na minha vida. Se eu temo, né, esse é onde eu parei, continuando. Lembro-me de um caso em que Deus trouxe vida em uma situação de morte. Todos os meus familiares celebraram quando minha nora, Islo,
recebeu um resultado de exame positivo para a gravidez e descobriu que nasceria o primeiro neto nos 2 lados da família. Contudo, ela já tinha tido uma gestação nas trompas, a qual terminou em aborto, tornando suscetível a outra gravidez complicada. Por conta disso, seu médico solicitou um ultrassom como medida de precaução. O resultado perturbador do exame foi: nenhum feto foi encontrado. Há grande quantidade de água no útero e focos de endometriose. Com apenas 2 horas de antecedência, avisaram-nos que ela seria submetida a uma cirurgia de emergência. O médico fez uma laparoscopia, drenou o útero e raspou a endometriose. Após a cirurgia, as palavras dela foram: durante a laparoscopia, olhamos cuidadosamente todos os lados. Não havia sinal de feto, mas quero vê-la em meu consultório em 1 semana para certificar-me de que o fluido não retornou. Olha que lindo milagre que vai acontecer aqui. Deixa eu arrumar aqui nosso fundo de oração. Estava colocando aqui. Deixa eu colocar aqui o nosso fundinho de oração. Eu gosto do fundinho de oração que a gente coloca. É uma benção. Em nome de Jesus. Olha o milagre que vai acontecer. E aí ela fez esse procedimento, né? Aí o médico pediu para ver ela, né, essas semanas após, para certificar que não havia feto nenhum. E ali, então, que não havia sinal de feto, mas ele disse que queria ver ela em 1 semana. E ela foi, né? O nome dela é Sloan, né? Argumentou que o teste de gravidez tinha dado positivo. E ele lhe disse que havia 99% de chance de o bebê ter sido abortado espontaneamente e absorvido pelas paredes uterinas. Após o médico ter se retirado do quarto, Sloan era a única que não havia se perturbado com a notícia. Olha como nós precisamos manter a paz no nosso coração em meio a uma luta, em meio a uma adversidade. E ela ficou em paz, mesmo o doutor dizendo que não havia bebê nenhum. Após o médico ter se retirado, né, ela era a única que tinha paz, não estava perturbada com a notícia. E as suas palavras seguintes surpreenderam a todos nós. Enfaticamente, ela declarou que até mesmo o especialista deixou com 1% de chance e ela iria aceitar. Você iria acreditar se tivesse 1% de chance? Olha a fé dela. A partir daquele momento, nenhum discurso desencorajador de amigos bem intencionados, os quais não queriam que ela se sentisse desapontada, surgiu efeito. Ela jamais parou de confessar em voz alta o Salmo 91. E outra promessa que encontrou nas Escrituras: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Salmo 118, versículo 17. Na semana seguinte, a técnica que fazia ultrassom na minha nora assombrou-se com algo, imediatamente chamou o médico. E aí, né, Sloan ficou desconcertada com a reação dela, até que ouviu: doutor, vem aqui. Imediatamente ela chamou o médico. Sloan ficou desconcertada com a reação dela, até que ouviu: doutor, vem aqui. Encontrei um feto de 6 semanas. Esse milagre impediu que procedimentos tão severos e invasivos destruíssem um estágio tão delicado de vida. Olhando para o meu neto, é difícil de imaginar a vida sem ele. Agradeço a Deus por minha nora. Ela crê em sua aliança com o Pai e não se envergonha de confessá-la em voz alta, frente a cada resultado negativo. Olha que lindo, glória a Deus. Imagina esse momento, né, que ela viveu, onde a enfermeira chama o doutor, né, de uma maneira apavorada, mas de forma assim, surpreendente. O bebê estava ali, algo que ela tinha feito procedimento antes, não constava nada, mas ela cria, né, no milagre, ela creu naquele 1% que o médico disse.
não tem mais vida, não tem mais chance, nem adianta volta aqui, né? Ela podia ter perdido todas as esperanças e ter aceitado aquela situação, mas ela não aceitou. E ali pôde contemplar o milagre. Glória a Deus, aleluia. E aqui continuando, no livro diz assim: Deus deseja que você acredite na palavra dele, mais do que em alguém que ele diz algo diferente. Não importa o quanto você o ache importante ou inteligente, Deus é fiel à sua palavra se crermos nela. Perceba que o que o versículo 2 declara, direi. Circule essa palavra em sua Bíblia. Precisamos aprender a verbalizar nossa confiança nas Escrituras, em voz alta. Não somos ensinados a pensar a palavra, mas a pronunciá-la para liberar poder no mundo espiritual. Somos ordenados a meditar nela, ainda que o significado da palavra meditar seja murmurar, falar em tons baixos, entre aspas. Nós devemos declarar a Deus o que ele disse no primeiro versículo desse salmo. Há poder em recitar a palavra para ele. O texto de Joel, capítulo 3, versículo 10, ordena que o fraco diga: eu sou forte. É possível ler muitas vezes na Bíblia grandes homens de Deus, como Davi, Josué, Sadraque, Mesaque e Abednego, declarando sua fé em voz alta, em situações perigosas. Perceba que o que começa a acontecer dentro de você ao proferir as palavras a seguir. Senhor, tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Senhor e Deus. Em ti coloco minha total confiança. Quanto mais você disser isso em voz alta, mais confiante ficará acerca da sua proteção. Quantas vezes nós cristãos concordamos mentalmente que o Senhor é o nosso refúgio? Contudo, isso não é o suficiente. O poder é liberado apenas se essas palavras forem ditas em voz alta. É a confissão. Quando nós aprendemos a confessar, a falar. Confessar é falar, é quando você diz. Você está declarando a vitória. Apenas se essas palavras forem ditas em voz alta. Ao proferi-las com convicção, colocamos-nos em seu abrigo. Ao verbalizarmos seu senhorio e sua proteção, entramos pela porta que leva ao lugar secreto. Você já tentou proteger-se de todas as coisas más que podem lhe acontecer? Deus sabe que não somos capazes de fazer isso. É impossível, né? O Salmo 60:11 afirma: vão é o socorro do homem. Quando a gente tenta fazer as coisas com a nossa própria força, vai ser vão. O nosso socorro, a nossa força vem de Deus. Antes de as promessas do Salmo 91 se concretizarem, o Altíssimo deve ser nosso refúgio. Isso é fé. Você declara e fica aguardando pela fé. Você crê que Deus vai fazer, que Deus já fez tudo pela palavra dele. Há quem cita esse salmo como se ele fosse uma varinha de condão, embora não haja magia nele. Ele é poderoso e funciona apenas porque é a palavra viva e ativa de Deus. Nós o confessamos em alta voz, pois é o que a Bíblia nos ordena fazer. Você sabia que Deus lhe deu o nome de Jesus e as Escrituras Sagradas para que você os declare e os use como armas contra o inimigo e os espíritos maus que atuam por intermédio dos ímpios? Essas armas, porém, não nos trarão benefício algum se não soubermos utilizá-las. Imagino que qualquer indivíduo sabe como se usa uma arma comum. Caso ele receba uma faca ou uma pistola, não tentaria utilizá-las com o dedão do pé. É claro que não. Para utilizar as armas naturais, ele teria de usar as mãos. A maioria das pessoas, porém, não sabe qual parte do corpo usar para fazer as armas espirituais funcionarem. As armas espirituais funcionam quando utilizamos a boca, a língua. Por isso que a Bíblia diz, né, que nós temos esse poder tanto de abençoar como de amaldiçoar. É importante a gente ter esse entendimento. Portanto, toda palavra dita por você é uma arma espiritual e ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Sabia que suas palavras são poderosíssimas? Caso você as pronuncie com fé, tudo mudará para melhor ou para pior. Por isso, é tão importante verbalizar as Escrituras.
Se a sua fala for negativa e contrária à palavra de Deus, então o mal será atraído para a sua vida. Por exemplo, ao dizer, eu sempre fico doente, ou eu odeio meu irmão ou minha irmã, ou eu não quero ler a Bíblia, ou Deus me desamparou. Você usará as armas de Satanás. As confissões de nossa boca ou dispara a arma de Satanás ou a de Deus. É muito importante a gente saber como usá-las. Aí ela diz aqui no livro, aprendi a dizer em voz alta ao enfrentar os desafios. Nessa situação específica, ela coloca aqui, ó, você pode ver uma linha, ela quer dizer, ela explica o que está acontecendo na vida dela, ela declara, né, fala, aí ela descreve, né, descreva a circunstância, aí ela diz, diante dessa situação, escolho confiar em ti, Senhor. A proclamação da minha confiança nele causa uma diferença incrível. Preste atenção no que sai da sua boca. Em tempos de tribulação, pronunciar algo que atrai a morte é o pior que pode lhe acontecer. A maldição não oferece algo que Deus possa trabalhar. Esse salmo, a maldição não oferece algo com que Deus possa trabalhar. Esse salmo declara que devemos fazer exatamente o oposto, proferir a vida. A nossa parte nessa aliança de proteção é essa, aquele que habita, e direi. Essas palavras equivalem à nossa responsabilidade sob os termos desse pacto e liberam o poder de Deus para cumprir suas promessas maravilhosas, feitas no verso 3 ao 16 para nós. Então hoje nós aprendemos esses dois, né? Ontem aprendemos o primeiro versículo, né? Que foi versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E agora nós aprendemos esse versículo 2, né? Que ela coloca aqui. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É muito importante nós colocarmos a nossa confiança somente em Deus, em nome de Jesus. Fique com a leitura deste livro, em nome de Jesus, e eu gostaria de fazer uma oração por você nesse momento. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu agradeço, Pai, meu Deus, por esse capítulo 2 que aprendemos sobre a Tua palavra, que diz, e direi do Senhor. Precisamos confessar, precisamos declarar a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a cada dia a pronunciar, a declarar a Tua palavra na nossa vida. E assim desfrutaremos das bênçãos maravilhosas do Senhor, no nome de Jesus. Abençoa todos, Pai, que estão acompanhando essa leitura do livro, e abençoa todos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima leitura no capítulo 3 do livro Salmo 91 para mães. Que Deus abençoe em nome de Jesus.